Fala, gente, chegamos, uma excelente tarde para você. Opa, estamos por aqui, ó, mais uma vez juntinhos em uma semaninha, começando com tudo, hein, Dadá? Depois do 8 de março, Dia das Mulheres, É ontem eu verdade, eu estive te com dei aquele cerca de... abraço, né? Mas Sim. de novo, parabéns aí pelo Muito Dia das Mulheres, obrigada. representando as mulheres do Brasil. Esse abraço foi para vocês também. Com muita gentileza, com muito carinho, chegamos à sua vida, à sua casa, desejando toda sorte de bênçãos. Mas hoje nós vamos falar dos desafios que envolvem homens e mulheres. Trabalho, meu amigo, muito Menina. trabalho. E quando esse trabalho, ele começa a interferir dentro do relacionamento e aí você fica na dúvida, será que eu casei mesmo com a pessoa certa? Será que... Aí não confunde, né? Porque às vezes você fica pensando que as brigas ou discussões que estão tendo é porque talvez não foi a pessoa certa que eu escolhi, mas não, às vezes pode ser reflexo do cansaço lá fora, né? Falta de tempo. Chega uma hora que pode até duvidar se ainda se amam. Verdade. Porque, afinal de contas, fica um pouco tempo, o estresse lá no teto, muitas questões pequenininhas acabam sendo grandes dificuldades pelo cansaço mesmo de lidar com a vida, o estresse do dia a dia. Então, vamos pensar sobre o desgaste diário interferindo na vida do casal. E para conversar com a gente, tem a Jojo Longo, mentora e terapeuta de casais em crise. Por aqui, bem-vinda, querida. O que mais que Verdade, nós nós teremos? teremos história real também, de um casal que, casados já há mais de 20 e poucos anos, mas se conhecem há mais de 30 anos. E eles enfrentaram uma luta semelhante até entender o que estava rolando ali. Levou um tempo, mas conseguiram entender, né, identificar o que estava acontecendo e vão contar essa história pra gente hoje, que é o caso da Rosileide e o seu esposo, o Fernando, vão contar essa história pra gente. Aí, quem sabe você se identifica também e para e pensa, opa, é o que está acontecendo aqui, vamos repensar. E eu vi que ele é professor. Aí já viu, professor, trabalha na escola, na faculdade, trabalha em casa, porque leva trabalho para casa. Ih, menino, e ela é fisioterapeuta. Bom, nós vamos ouvi-los mais tarde. E aí também vamos receber hoje por aqui, que já está com a gente, Laura Morena, que é artista da gravadora Novo Aí canta, Tempo. hein? Ô, menino. Ô, menina, canta Não é demais. pouca coisa, não. Lançando seu álbum mais impactante, autoral, seu projeto mais profundo e autoral, chamado Deserto. Nós vamos saber sobre esse novo trabalho da Laura Morena no programa de hoje, que só está começando. Só passamos para dizer o que vai ter. Verdade. Então fica com a gente aí, tem isso e muito mais, lembrando da sua interação também, tá? Se prepara para poder interagir, participar com a gente, ficar aqui até as 4 da tarde, porque tem muita coisa boa para rolar ainda. A gente volta já. Cansaço, estresse, esgotamento, contas para pagar que não acabam mais. Principalmente comecinho de ano, né? Menino, Já pois volta é. das férias naquele perrengue, aquela luta. Leva metade do ano para poder equilibrar as coisas, depois desequilibra Pois é. tudo. E assim Alguns vai, que né? nem pegaram férias para esfriar a cabeça, emendaram tudo, estão trabalhando, pagando conta, tudo junto ao mesmo tempo. Aí depois assim, tem um casamento aqui. É verdade. Meu Deus, E o que eu agora? faço com esse Tem casamento? umas crianças correndo pela casa, o que é isso? De quem são? E aí, ó, casamento já se foi, relacionamento com os próprios filhos desanda tudo, gira uma confusão em torno da vida. É disso que se trata o programa de hoje. A pergunta é: o cansaço emocional, esse estresse causado por todas as demandas da vida, já fez você duvidar da relação que você construiu até aqui? Começou a duvidar de que vocês estavam realmente juntos para a vida inteira e para ser feliz? Porque também tem gente que pensa de estar junto a vida inteira. É compromisso com Deus, aliança fechada. Agora, ser feliz, estar satisfeito na relação é outra história. É outro esquema. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, como é que tá com você? Responde pra gente no WhatsApp 983 1502 49 983 1502 49. 9. É isso, hein? Agora 2h35, estamos ao vivo para ter você participando, interagindo, juntinho com a gente aqui na Novo Tempo, tá bom? E trazendo até alguns dados, algumas informações para a gente entender esse lance aí, trabalho, casa, família. Olha só que interessante. Os números, segundo algumas pesquisas aqui, números bem relevantes são trazidos e aponta que o esgotamento ele vem muitas vezes do trabalho externo, do escritório, o estresse laboral, ele está invadindo as casas e adoecendo os relacionamentos. Pois é, nada muito de novidade, né? Pesquisas indicam que o Brasil é o segundo país
com mais casos de burnout no mundo. E essa exaustão, ela tem nome e é burnout afetivo. Pode ser burnout afetivo também, trazendo isso para dentro de casa. Mas como isso acontece? Quando a pressão por metas e jornadas longas, elas excedem o limite, a paciência e também a empatia com o parceiro acabam despencando também. E especialistas alertam que a irritabilidade e a falta de libido são sinais claros de que o trabalho está consumindo a vida dos dois. E aí precisa-se correr atrás desses prejuízos, né? Cerca de 83% dos trabalhadores afirmam que o esgotamento ele afeta diretamente suas relações pessoais. E o desafio atual é desconectar do trabalho quando chega em casa, ter aquela relação ali com a família, aquela ligação. E o home office, embora ele traga flexibilidade, muitas vezes ele apaga também fronteiras entre o expediente e o descanso. Uau, quanta coisa, né? E a gente entende sim que o trabalho, até mesmo quando é home office mais tranquilo, mas às vezes acaba excedendo o tempo e misturando uma coisa com a outra. E em muitos casos também, Darleide, de marido e mulher que trabalham juntos e levam esses trabalhos para casa e a vida vive só em torno do trabalho e aí a vida a dois acaba ficando de lado, né? Fato é que está todo mundo muito cansado por vários motivos, né? Verdade. Tem sempre fatores que vão pesar mais ou menos, dependendo da família, da sua configuração, mas a vida tem moído a gente picado, pequenininho, e a gente tem que se desdobrar para pensar que escolhas nós vamos fazer na vida para manter aquilo que realmente importa, a começar pelos nossos relacionamentos, especialmente casamento e relacionamento com os filhos. Eu vou dar uma voltinha por aqui, abrir a minha gaveta, que nada mais é aqui, o encosto do sofá, e Boa. pegar a revista. Que é lá do Oscilar. Segura para você que hoje eu vou indicar, nesse momento, é a revista Sem Tabus. Nós vamos indicar para você porque é justamente com a revista Sem Tabus em mãos que você tem a oportunidade de repensar as suas relações, especialmente a relação conjugal. Isso aqui serve para os casados, mas também para os solteiros, para os que estão namorando, para os que estão planejando casar. Vamos pensar sexualidade e relacionamento, vamos pensar nos entraves que nós carregamos por uma cultura que põe o sexo num lugar indevido, mas nós vamos recorrer à Bíblia Sagrada. Nós somos cristãos, confiamos que a Bíblia é a palavra de Deus, que a origem de todos nós está revelada no livro de Gênesis e dali nós vamos extrair o plano de Deus para a nossa sexualidade. Deus nos fez seres sexuais para relacionamento sexual, no casamento, marido e mulher, daí vem os filhos, mas quando a sexualidade é truncada, mal interpretada, mal compreendida, é também mal vivida, mal experimentada, e para isso nós estamos aqui para ajudar você a quebrar tabus. Por isso nós estamos aqui, para ajudar você a quebrar tabus e abrir a sua compreensão, seus olhos para o que a Bíblia diz sobre relacionamento e sexualidade. Sem Tabus, chega para você gratuitamente pelo correio. Você só precisa ligar no 0 operadora 12 21 27 31 21. Nossa atendente vai receber você com muito carinho. O rápido cadastro é rápido mesmo. Você pode tirar dúvidas se quiser sobre os temas da revista, pode conversar, todos estão ali para atender você. Mas logo você vai receber em casa, quer dizer, digo logo, mas depende do correio, claro. Nós daqui enviamos no dia seguinte. Então vai chegar na sua casa pelo correio gratuitamente, não tem boleto bancário, cartão de crédito, Pix, nada disso. Nós só queremos que vá bem você, a sua casa, a sua família, você com você mesma, sua compreensão sobre a sua própria sexualidade, você e o seu marido e mulher felizes para sempre. Sem Tabus, 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga agora. É isso, vamos cuidando desses relacionamentos aí, viu, minha gente? Vamos lá. Cuidando, correndo atrás aí do prejuízo, se é que já está em prejuízo, em déficit aí alguma área do seu relacionamento. Mas ó, para conversar com a gente, ela que é mentora e terapeuta de casais em crise também, olha só que legal, mestre em educação com MBA em gestão de pessoas, especialista em psicologia positiva pela Universidade da Pensilvânia. Jojo Longo com a gente hoje aqui para conversar sobre esse assunto e responder perguntas suas aí de casa também. Jojo, tudo bem? Como é que você tá? Bom revê-la, viu? Fica à vontade, bonita. Jojo.
como vai você? Tudo Tudo bem? bem, que bom estar com vocês novamente. Obrigada. Da última vez que ela veio, morava no Rio, mas já ia mudar para Minas, e já está em Minas Gerais, já está em solo mineiro. E foi Solo tudo mineiro. rápido, né? Agora vamos falar uai. Uai. A mistura de uai com Pois carioquinha, é. né? Por falar em Minas Gerais, na última sexta-feira nós fizemos daqui um programa especial e para atender as demandas urgentes dos nossos amados irmãos, amigos, pessoas que enfrentam a dificuldade com a perda de bens, de casas, de vida ali na Zona da Mata, em Minas Gerais. E foi um sucesso. Nós queremos agradecer muito a todas as pessoas que se envolveram. Nós superamos as expectativas. Foi incrível a resposta e as pessoas ali em Minas Gerais estão sendo já atendidas porque você doou para a ADRA, assistência social, os recursos assistenciais chegando à vida daquelas pessoas que tanto precisam. Nós contamos uma história de uma moça que perdeu 17 pessoas na mesma família. Eu vi. 17. Então, está ali a igreja ajudando, levando esperança, conforto material também diante de tantas adversidades. Um beijo para todos vocês que participaram com a gente e um abraço para os nossos amigos mineiros, principalmente. Vamos que vamos, então? Vamos lá, vamos saber um pouquinho mais, ô Jojo, como é que tudo isso começa, né? Por quê? A gente fala um pouco sobre alguns conflitos dentro dos relacionamentos e às vezes chegando até o ponto de um dos cônjuges ali pensar, será que eu fiz a escolha certa? Casar com essa pessoa, será que deveria ter feito isso ou não? E agora, né? Às vezes chega numa crise ali do casamento e acha que são os dois ali que não estão se dando mais. Mas não, às vezes é um fator externo, não dentro do relacionamento. Como identificar se algo interno ou externo, querendo ou não, vai se juntar internamente, né, dentro do relacionamento? É importante a gente começar a pensar como é no namoro. Uhum. Tá todo mundo, cada um vivendo numa casa. Vocês têm as suas rotinas totalmente separadas. Em um determinado momento do dia, vocês se encontram. E quando se encontram, como é que é? É agradável, né? Tem toda uma química especial acontecendo ali. E você tem aquela paixão. Quero estar perto desta pessoa de qualquer forma. Você conta, não é? Os minutos para poder ter uma ligação, para poder se encontrar com ela no final do dia. Nós nos casamos. E agora nós unimos também as nossas rotinas. Só que tem um problema. Na nossa rotina de casado, nós nos esquecemos de nos colocar. Então, cada um sai para o seu trabalho, tem as suas atividades, tem as atividades, de repente, de casa, mas você não tem o seu casamento como rotina. Como assim, Jojo? Em que momento da sua semana vocês param para poder conversar sobre vocês, sobre as aspirações, sobre como vocês estão sentindo tudo aquilo que está acontecendo? Tanta mudança que foi, né, muito planejada, mas o casamento, ele traz todo um sistema diferente que a gente precisa se adaptar. Quando você entra no casamento, você começa só a viver. E aí você acha que porque está dormindo com a pessoa na mesma cama e acordando com ela ao lado, que você está se encontrando com ela. Mas será que está? E aí começam, então, a surgir os problemas. Por quê? Você traz junto o estresse do trabalho do dia a dia. E então as coisas vão acontecendo e você vai pensando, tá uma coisa estranha aqui, né? Esse relacionamento não está mais interessante, não tem mais aquela paixão que naturalmente vai diminuir para dar lugar a algo muito mais profundo e nobre que é o amor. É verdade. E aí você começa então a analisar tudo isso e permite que pensamentos intrusivos entrem na sua mente e comecem a fazer rotas negativas. Será que eu fiz a escolha certa? Sendo que, na verdade, essa não é a pergunta correta a se fazer quando você está vivendo tudo isso. A pergunta certa é, será que eu estou cansado? Ou que momento que eu estou vivendo na minha vida, na nossa vida conjugal, que está me levando a pensar nisso? A gente chama isso de consciência emocional. O que é consciência emocional? É você entender o que está acontecendo com você, não somente dentro da sua casa, mas fora, nas suas relações. Às vezes você tem, como você comentou da pesquisa, você está passando por um estresse, ou você está enfrentando uma perda familiar, um problema financeiro. Então, o que está acontecendo nesse relacionamento? Então, antes de me perguntar se eu
estou casado com a pessoa certa ou se fiz a escolha certa, tem que me perguntar que momento eu estou vivendo, como é que eu estou me sentindo dentro dessa relação. Quando a gente sente uma dor de cabeça, faz parte do protocolo pensar: tomei água suficiente? Dormi suficiente? O que eu possa ter comido que provocou essa dor de cabeça, desencadeou uma enxaqueca? Você sempre vai fazer perguntas que antecedam a própria resposta para você ter uma resposta mais consistente. Se você vai fazer uma investigação sobre a sua depressão ou ansiedade, tem uma anamnese, tem um questionário, tem perguntas a serem feitas a respeito do que você come, a que horas você dorme, que horas você acorda. Tem toda uma pesquisa sobre como você tem experimentado a vida prática para depois chegar à percepção do que seja esse adoecimento da mente, né, emocionalmente falando. Portanto, um casamento a gente vai colocar na mesma perspectiva. Os relacionamentos. Nós temos relacionamentos de amizade, de trabalho. Um dia desses eu chego e ajo de uma maneira. Vamos investigar. Será que dormi bem? Você deve pensar isso. Será que ela dormiu bem? Ela não deve ter dormido, porque se ela tivesse dormido bem, ela estaria como sempre A gente já teve. sabe, viu? Já sabe. Já sabe. Darleide não dormiu bem essa noite. Não dormiu bem? Então, por quê? São Pior fatores... que ela não transparece muito, não. Não, ela esconde bem, Esconde né? bem. Não, sono não é meu ponto fraco. Mas aí acontece de que a gente tenha isso em mente, que de fato pode não ser o casamento em si, mas os indivíduos precisam se prestar atenção nesse momento, né? E sabe o que é interessante, Darleide? É que a gente precisa entender como é que funciona a nossa mente. Isso. Para que você consiga entender os seus comportamentos. Quando você está irritado, frustração, insegurança é acionado em você. Exato. Então, o pequeno gesto do outro acende um farol dentro de você e, às vezes, ele traz uma mensagem que não é aquilo. Você falou aí, pergunta sobre o que está acontecendo, por que essa pessoa dormiu bem, ou o que aconteceu durante o dia dessa pessoa. Então, são conversas que nós precisamos ter dentro do relacionamento todo o tempo. Para quê? Para que você possa entender o que está acontecendo Isso é e sinal de um resolver. relacionamento maduro. Exato. É sinal de um relacionamento Pessoas maduro. maduras. Justamente, porque às vezes lá em casa acontece isso de... Não é possível. Acontece. É gente, o que sério? acontece. E o problema é quando eu pergunto, você tá entrando na TPM? Não. Não. Aí eu, ai. Esconde Calma, tudo, amor. então, Eu calma. não estou Eu não nervosa. tô Tem um nervosa. bom app para você, viu? Deixa Não, eu é só lembrar a interessante, pergunta do sim. dia e segura o Abinal que ele vai contar a história. Eliane, ou você fica ou você sai da sala. Ele vai contar. Ou esse tempo é para eu poder repensar e não Repensar. contar. Tô Boa. aqui para ajudar, O cansaço emocional já fez você duvidar da relação que você construiu até aqui? Você já chegou a pensar que o problema era o seu marido, o casamento de vocês? Onde foi que eu estava com a cabeça quando eu aceitei casar com essa criatura? Então responde pra gente, aí depois você reviu. Diz, não era o casamento, a gente estava com dificuldades financeiras, aí a gente estava brigando muito, mas a gente se ama, estamos juntinhos, já pagamos as contas, tá tudo certo. Conta pra gente, 983-150249. Você Binal, falou tudo vou te já, dar Darleide. mais tempo. Você falou tudo já, é melhor até chamar um intervalo. Sabe, a Darleide me trouxe aqui um bom conselho para eu parar a pensar no que eu vou falar. Brincadeira, viu? Vamos para aquele intervalo rapidinho. É o tempo de você também pensar, responder para a gente aí a nossa enquete do dia. E na volta a gente vai conhecer uma história, quem sabe você se identifique também, a história desse casal. Na minha hoje não, viu? Mas tem uma história boa para contar. O pessoal sabe de casa, né? Que sempre tem uma historinha boa. O Fernando e a Rose vão contar para a gente um pouco da vivência deles ali, né? O que aconteceu em algum momento do casamento e como foi resolvido aquele problema que eles enfrentaram ali. A gente volta já. Meus amores, vocês que nos acompanham sempre sabem que nós, a todo instante, estamos convidando as pessoas a que elas peçam revistas que são de importância para diversas áreas da vida. A gente estuda sobre psicologia, as emoções, os sentimentos, a aplicação disso nos relacionamentos. Nós estudamos sobre Bíblia, profecias, Apocalipse, Daniel. Nós estudamos sobre educação de filhos, estudamos sobre sexualidade. E isso tudo nós distribuímos aos milhares por todo o Brasil, gratuitamente.
pediente, ou seja, quem pede não paga um tostão por isto, porque os Anjos da Esperança, a Novo Tempo, já providencia todos os recursos para que as pessoas possam estudar sobre a vida e relacionamentos e Bíblia, porque tudo pautado na Bíblia Sagrada, façam isso sem precisar gastar, se preocupar com nenhum centavo. Para isso, nós convidamos você a fazer com a gente um grande movimento. E nós estamos para lançar mais uma revista. Agora nós vamos estudar sobre os eventos finais, para que essa distribuição aconteça ainda maior em todo o Brasil. Nós estamos convidando você a ser um Anjo da Esperança com a gente para bancar esse projeto. Mais pessoas conhecendo a Bíblia Sagrada e os eventos finais. O que a Bíblia diz sobre o fim do mundo? O que a Bíblia diz sobre esses eventos como guerras, essa catástrofe que acontece daqui e dacolá? Isso tem significado profético para os últimos dias? Nós queremos contar sobre isso às pessoas. E eu vou chamar agora um VT bem curtinho, só para você entender mais sobre a campanha do Anjos da Esperança, que convida você a ser um ajudador para que mais pessoas conheçam a Jesus. As potências mundiais não chegaram a um acordo. O pior deve acontecer nas próximas horas. Nos últimos dias surgirão sinais e falsos profetas, mas você não precisa viver com medo. O futuro já foi revelado e neste mês a sua doação ajudará a Novo Tempo a espalhar a verdade através da revista Esperança Eventos Finais. Doe agora mesmo através da chave Pix. anjos@novotempo.com. Sou anjo, sou novo tempo. Eventos finais. O que a Bíblia diz sobre os últimos acontecimentos na história? Nós cremos que Jesus está perto de voltar. Nós cremos que Jesus nos deixou uma mensagem de esperança para contar ao mundo quando o mundo está sob medo. Nós trabalhamos com a esperança e o conhecimento da Bíblia Sagrada. Seja um Anjo da Esperança ou, se você já é um Anjo da Esperança, nos ajude financeiramente aí neste mês a colocarmos mais revistas na casa, nas mãos de milhares de pessoas. Entre em contato com a gente, vamos juntos. Tem muita gente que ainda não conhece o que eu e você conhecemos. Uau, incrível, hein? Tá aí, convite especial para você se tornar um Anjo da Esperança e vamos levar essa esperança para mais lares, alcançando mais famílias que às vezes estão vivendo esses conflitos aí por situações externas, tanta coisa ruim que vê acontecendo na televisão, ou vizinhança, ou redes sociais. Tá vendo tanta coisa ruim que isso vai afetando de tal forma que até mesmo dentro de casa essa pessoa acaba ou se fechando demais ou ficando explosiva também. E quando a gente conhece as verdades, a gente vai ficando mais em paz, em calma e até mesmo ajudando aqueles que estão à nossa volta, né? Seja você também um anjo da esperança e nos ajude a continuar falando do amor de Jesus, tá bom? Amor de Jesus que entrou mais uma vez em um lar, fazendo toda a diferença através da compreensão. Porque quando a gente compreende, quando a gente entende quais são os fatores que estão trazendo ali alguns conflitos dentro do lar, opa, aí a gente começa a identificar, começa a separar direitinho cada coisa. Não, isso não é por conta da pessoa que eu escolhi para estar comigo a vida toda. São fatores externos que estão atrapalhando a gente. Calma, então vamos nos unir e resolver tudo isso. É o caso que a gente acompanha agora da Rosileide, ela que é fisioterapeuta, e o Fernando, que é professor. Eles são casados já há 29 anos, mas já se conhecem aí há pelo menos 36 anos, mas o perrengue que eles enfrentaram foi ao longo de 13 anos mais ou menos. Conhecendo um pouquinho da história deles aqui, pelo que eles contaram pra gente, eles viveram em uma relação aí marcada por agressões verbais, egoísmo e desgaste na rotina. E eu quero saber como que foi identificado tudo isso, né? Sejam bem-vindos o casal aqui, Fernando e Rose. Obrigado por participar com a gente aqui falando desse assunto. Boa tarde. Boa tarde, estamos aqui felizes em poder ajudar um pouquinho a falar sobre esse assunto, né? Já que vivenciamos há tão bons, ruins anos, né? 13 anos, mas que vale a pena lutar. E é bom que vocês já começam. Estar participando com vocês também. Obrigado. Porque
o mais importante do que passar pelos transtornos, pela tormenta, é podermos sentir o poder de Deus na recuperação. É a coisa mais maravilhosa que existe. Obrigado pela oportunidade, inclusive, de testemunharmos. Amém, a gente que agradece. E é legal que você já começou falando, Rose, estamos aqui muito felizes, né? Então a gente sabe que a história tem esse final feliz, mas ao longo desses 13 anos não foi felicidade, né? Conta pra gente um pouquinho da história de vocês, pra gente entender todo esse contexto, o caminhar dessa história até chegar nesse momento feliz. Apesar de nós casarmos já com 20 e poucos anos, ele com 25, eu com 23, nós éramos muito imaturos, né? Tínhamos muito egoísmo, cada um na sua vida, cada um querendo fazer o que queria, não tinha muito companheirismo, né? Então isso prejudicou muito o nosso relacionamento, que foi se esfriando, cada um tendo a sua vida, muito liberal, né? Nada assim errado, mas tudo certo para nós, mas nem tanto, né? Que isso ocasionou em desgaste do casamento. Foi falado que nós ficamos aí, nós estamos realmente, vamos fazer 29 anos de casados, mas namoramos e noivamos durante 7 anos. Mas isso aí é mais ainda, porque nós nos conhecemos desde criança, né? Eu tinha 12 anos, ela tinha 9, a gente já tinha um contato, estudamos juntos no ensino fundamental, passamos juntos, apesar do médio estarmos longe, mas sempre juntos. Então, o conhecimento era muito de longa data, mas como a Jojo falou no início, o namoro, nós não nos conhecemos verdadeiramente. Nós não percebemos que nós tínhamos muitas deficiências e casamos mesmo, como a Rose falou, imaturos, mas o egoísmo foi o ponto crucial, porque eu tinha certeza que eu estava certo, que eu estava correto e de que ela estava errada, e ela tinha certeza que ela também estava correta e eu estava errado, quando de fato nós dois estávamos completamente equivocados. Eu era egoísta, eu era orgulhoso, ela também, e a gente teve que conviver com essa realidade. A gente enfrentou uma crise logo no início do casamento, e essa crise ela foi dilacerando a relação por longos 12 anos. E nós não achamos que tínhamos que pedir ajuda. E esse é o grande problema, né, dos casamentos, que a gente acha que não precisa pedir. E só foi acontecer a virada justamente depois que a ajuda veio. Agora, você até comentou, né, que já se conheciam há bastante tempo. A gente está vendo algumas fotos da família aí. Olha que família linda, tem até um doguinho ali no meio, né? Que legal. Então, vocês já se conheciam há bastante tempo. No começo do casamento já enfrentaram algumas crises, mas voltando um pouquinho ali no namoro, vocês já enfrentavam crises no namoro também, algumas situações ali onde talvez até alguém falou, esses dois aí não vai dar muito certo não, e aí depois que casaram, chegou algum momento que vocês pensaram, eu acho que estavam certos mesmo, a gente não dá certo, aconteceu isso na vida de vocês ou não, foi totalmente diferente? Sim, aconteceu até ente da família mesmo, né? Falaram para nós, chegaram a falar, olha, você tem certeza, falou para ele, você tem certeza que você quer casar com essa menina? Ela é muito mimada, ela é isso, ela é aquilo, né? E para mim também, você tem certeza que você vai querer casar com ele? Ele parece o pai dele, ele é isso, ele é aquilo. Falei, não, eu tenho certeza. Inclusive, um fato engraçado é que na igreja, nós tínhamos um jornalzinho na igreja, e esse jornalzinho falava várias coisas e as informações, todo sábado, um jornal jovem, e todo sábado saía coisas de informações, e a nossa vida virou literalmente uma novela no jornalzinho. Todo sábado tinha uma coisa, essa semana o casal brigou, esta semana o casal separou, essa semana, então virou quase que uma piada o nosso namoro por conta dos altos e baixos do relacionamento. Era um livro aberto. Era a nossa vida. Jornalzinho fofoqueiro esse, hein? Não é não? Brincadeira. É verdade. Agora, até esse ponto da virada na vida de vocês aí, como é que foi? Soube que teve um encontro real de vocês com Cristo e a partir desse encontro vocês começaram a entender que, opa, peraí, não é bem o que a gente estava pensando, né? E aí como é que foi
chave da virada na vida de vocês? Então, graças aos nossos amigos que nos chamaram para o encontro do ECC, né? Que é Encontro de Casais com Cristo, aí em São Paulo até, e nós fomos. E lá nós vimos que a gente poderia ser melhor, nosso relacionamento poderia melhorar. E aí foi um start. A partir desse encontro que a gente teve, foi maravilhoso e começou a mudar, né, a nossa vida. É bom que se diga que o apoio desses amigos, que é o Paulo e a Flávia, né, aqui da nossa cidade, eles olharam para nós. É muito legal quando as pessoas olham umas para as outras, porque dentro do nosso meio social, pode ser na igreja, no trabalho, pode ser em casa mesmo, né, na família. Quando você olha para o outro, e mais do que olhar, quando você enxerga o outro, o casal, e você percebe coisas que ele não está percebendo. O casal não percebe, mas os amigos percebem. Então, eles perceberam isso. E eles, então, fizeram com que a gente viajasse até São Paulo e participamos. Não foi realmente, como a Rose falou, um start, foi uma virada de chave, mas longe de ser uma coisa rápida, foi uma coisa paulatina, foi uma coisa um processo. Imagine, nós passamos 7 anos de namoro e noivado, mais cerca de 10 a 12 anos, em momentos de crise, de instabilidade, foi um processo de restauração. O que me fez pensar muito que o amor é algo intencional. A gente percebeu isso, é intencional. Eu deixar de olhar para mim mesmo e deixar de criticá-la e ela fazer o mesmo e passar a autocrítica, olhar para o espelho um pouco, ver as suas deficiências, ver as necessidades do seu companheiro, da sua esposa, do seu esposo, e a partir daí é uma longa trajetória e difícil, porque você tem que mudar coisas que estavam lá dentro muito tempo. E isso aconteceu conosco, mas foi visível a mudança. A mudança foi muito legal e essa foi a virada. Graças a Deus mesmo, graças ao Espírito Santo, graças ao programa, esse ministério tão lindo que é o Encontro de Casais, nós mudamos. Mas digo mais, passamos a fazer parte do ministério aqui também. Hoje nós lideramos o Ministério de Encontro de Casais e nós temos visto a vida de muitos se transformarem e nós nos transformamos dia a dia, encontro a encontro, dia a dia. É uma vida assim que hoje eu posso dizer que nós somos realmente felizes. Amém. Deus seja louvado, viu? É o Fernando da Rose e a Rose do Fernando. É assim que se fala, né? Já participei de alguns também e digo, olha, se você receber um convite para participar de um ECC, não fica titubeando aí, vou, não vou, vai, viu? Só vai porque é incrível. A gente não pode falar nada, né? Não pode falar nada. Só que é uma das melhores... Só vem. Só vai de cabeça, porque é bênção mesmo, viu? Momentos incríveis. Então, Rose e Fernando, obrigado por compartilhar um pouco da história de vocês, que acredito que é mais ou menos a história de muitos brasileiros também, muitas pessoas que acompanham a gente, que tem esses altos e baixos, mas graças a Deus, a história de vocês tem um final feliz, está tendo ainda, né? Porque é uma constância, é uma manutenção diária que a gente vai fazendo dentro do nosso relacionamento e que Deus continue guiando a vida de vocês sempre e de outros casais que vocês vão apoiando nesse ministério aí também, tá bom? Obrigado, amigos. Obrigado a vocês. Obrigada. Um abraço para todos. Somos admiradores de todos nesse auditório aí, nessa sala aí, inclusive da Jojo, que passou por aqui, né, amor? Sim. E que é uma lindona. Um beijo para todos. Número 1. Laura Morena, vocês aí do estúdio, olha, parabéns. Pelo programa, que Deus abençoe. Amém, obrigado. Olha aí que legal, viu? E já conhecem a galera toda aqui. Mas deixa eu perguntar, você conhece a revista Lar Docilar? É claro que conhece, né? Já ouviu a gente falando por aqui várias vezes no programa. E talvez alguém que está chegando agora, do que se trata a revista Lar Docilar? Ela trata de vários... Opa, volta aqui, ó, Serginho. Serginho não, não é mais Serginho meu câmera, agora é o Luquinhas, ó, aí Luquinhas, foi mal, tirei bem na hora, ó, Lar Docilar. Essa revista, ela trata de assuntos que acredito que todo mundo chega a passar em algum momento dentro do relacionamento. Primeiro de tudo, ela começa mostrando que a família, ela é algo divino. Ela é um projeto de Deus.
e fala sobre alguns problemas familiares que a gente acaba enfrentando ao longo da vida. Mostra que sim, nós somos diferentes e temos que aprender a lidar com essas diferenças. Um dos temas principais é o perdão, que aqui vem falando também, e vários outros temas mais que eu vou deixar você pedir a sua e saber o que mais você encontra de maravilhoso nesse material que a gente quer enviar gratuitamente para você, tá bom? Entre em contato com a gente agora através do telefone que já aparece aí na sua tela. WhatsApp para ficar mais fácil, vamos, você não precisa nem gastar com ligação. Manda mensagem no WhatsApp aqui da Escola Bíblica, que é o 129-8244-4449. E é só você falar que quer a revista Lar Docilar. Tem duas formas ali. Você pode pedir o material físico e já receber na sua casa em pouco tempo, ou, se você preferir, peça o material digital. Você hoje mesmo já baixa aí para o seu celular e começa a ler esse material até chegar o material físico também, tá bom? Tem essas duas formas aí para você pedir e receber a revista. Mas o importante é que é de graça. Não paga pelo frete, não paga pelo material para baixar nada, tá bom? É só pedir. 12 98244 4449. Muito bem. Daqui a pouquinho, depois de nós termos ouvido a história do casal Capilé, nós vamos voltar a pontuar algumas das questões que eles trouxeram para a gente com a Jojo Longo, que é a convidada de hoje como terapeuta de casais, para a gente reverberar essa conversa, esse testemunho, para a gente aplicar isso também do aprendizado, do crescimento, da maturidade, do reconhecimento do nosso lugar numa crise conjugal. Nem sempre é o outro, às vezes é os dois, às vezes pode ser um ali que está emperrando a questão. Mas a gente já volta nesse assunto de relacionamento. Agora eu vou ali conversar com Laura Morena, que é cantora, artista da gravadora Novo Tempo e que está lançando um trabalho belíssimo, para variar, porque assim, também não é nenhuma novidade que seja um trabalho lindo, muito bonito, depois daquele maravilhoso trabalho feito e gravado em Israel, né, Laura? Já se passaram 6 anos? 6 anos. Uau! Aqui a gente vai devagar e sempre. Mas nesse tempo você se tornou mãe, já tem 2 filhos, e aí volta a produzir agora e chega com o Deserto, que é um musical-filme. Conta pra gente, o que é exatamente? Deserto é um álbum que aborda o sofrimento humano. Ele foi baseado nas minhas experiências, mas o meu objetivo não é dividir o que eu passei, é falar sobre a dor, ponto. Não, e também não é uma dor, pode ser qualquer dor, né? Nesse mundo a gente sofre luto, ansiedade, abandono, problemas financeiros, doença, muita coisa. Então, eu quero que a pessoa que ouça isso possa ver a sua dor ali, enxergar como a gente reage e se comporta diante da dor, mas sendo lembrada de que a gente não está sozinho. Então, a gente traduziu isso num filme, sim, temos atores e tudo mais, mas é um filme musical, então eu estou cantando durante todas as músicas, mas conta uma história. Assim como o álbum conta uma história, o filme ilustra isso, né? Quando você diz que isso é extraído de um tempo da sua vida em que você experimentou alguma dor, alguma dificuldade, enfim, mudanças, você está falando também de maturidade, de crescimento como mulher, como indivíduo, como cristã. Como é que você avalia essa maturidade transportada para o seu trabalho? Se bem que com artista, o trabalho passa pela alma, né? Passa pelas suas convicções, pelas suas crenças. Como é que você vai traduzindo isso? Por exemplo, você vai escrevendo músicas enquanto você está chorando? Ou é depois que vem? Não. Na verdade, nada disso foi muito planejado. Imagina. Primeiro que se eu pudesse planejar, eu não teria escolhido passar por um momento difícil. Porém, eu vivi tantos momentos assim impressionantes com Deus durante esse processo, e eu vivenciei a fidelidade de Deus de um jeito tão claro que isso começou a transbordar, entendeu? E apesar de ser um tema denso, que a gente às vezes acaba não conversando, por que eu escolhi falar dele? Porque era o que eu estava vivendo, e 2, porque na minha pior fase, eu não encontrava muito alento em ouvir coisas que falavam de vitória, de que vai dar certo, porque eu sentia um pouco de culpa. Eu não achava que eu podia estar vivendo aquilo se eu acreditava em todas essas coisas. Então, esse álbum é uma licença para as pessoas entenderem que elas podem sofrer.
elas podem segurar na mão de Deus e elas podem sofrer. E não vai durar para sempre. Agora, eu digo que esses últimos 5 anos foi quando eu virei adulta de verdade. E vivenciei, assim, muitas coisas, mas é tão interessante que eu estava pensando nisso, inclusive, na vinda agora para o Brasil. Que hoje eu consigo reconhecer quando o Espírito Santo fala comigo. Eu consigo diferenciar. Não, eu não estou pensando isso. O Espírito Santo está me dizendo isso. E às vezes a gente tem que passar por algumas coisas nessa vida para se aproximar de Deus. Ele usa diversas maneiras. E eu não estou dizendo que é Deus que provoca o sofrimento, mas às vezes, num momento de sofrimento, ele acaba estando mais próximo da gente. É a gente que está com o coração mais aberto para ouvir. Que sensível isso que você traz sobre reconhecer. O que eu estou pensando agora não é um pensamento meu. Exato. Isso não é um pensamento meu, isso é um pensamento do Espírito. Para isso precisa ter alinhamento com a palavra, ter uma vida de oração, ter uma vida de comunhão. E muitas vezes é uma comunhão que vem de uma lágrima escorrendo num dia que você não consegue orar, não consegue dizer as palavras todas numa oração. Então você vai cavando intimidade e essa intimidade sendo provocada muitas vezes por um tempo de dor. E por isso o deserto, né? E eu agora que lançou, né, o álbum, o filme ainda não saiu dia 13, mas agora que o álbum está lançado, eu tenho recebido inúmeras histórias, as pessoas me contando, e é interessante que elas me dizem assim, a cronologia dos sentimentos de dor, a impaciência para a dor passar, a sensação de que ninguém te compreende, que você explica as coisas para as pessoas e elas não entendem, não conseguem acolher. As pessoas me dizem, parece que você está descrevendo tudo que eu passei. Aí eu falo, eu entendo, porque eu também passei. Então eu acho que Deus, essas situações de sofrimento, elas nos aproximam. E foi por isso que eu escolhi falar disso. Eu sei que é um tema muito mais vulnerável, mas muita gente sofre. Ele é o tema mais assertivo para todos nós, é o tema mais necessário, eu diria. Esse material já está lançado? O álbum já está lançado no site da gravadora. Todas as plataformas digitais, já tem lyric videos no YouTube, já está disponível em todas as plataformas digitais, Spotify, enfim, qualquer que você usa para ouvir. Agora, o filme sai no YouTube dia 13 às 6 da tarde. Show, maravilhoso, vou ficar na expectativa. Muito rapidamente, então, qual é a grande diferença do projeto que você gravou e que foi um filme também em Israel para hoje? A Laura de antes, em poucas palavras, se é possível, a Laura de antes, com esse intervalo de 6 anos, essa mulher de agora que se mostra madura. Mas lá não era um projeto já tão maduro, tão lindo, para atravessar o mar, pé na água, aquelas músicas, seus álbuns todos? Aquelas eram músicas do Haja Luz, eu estou dizendo. Haja Luz, tá. De observação. Eram as minhas percepções de algo teológico. Ok. O que eu estou apresentando nesse álbum é uma experiência de carne e osso. Uau. Que aconteceu comigo. Inclusive, o meu esposo é pastor, e ele lançou um livro tem um mês que fala sobre recomeços. Que nossos ministérios, eles andam juntos, e é justamente sobre isso, porque às vezes a gente passa por uma dor e a gente não sabe para onde ir. E a gente não acredita que talvez a nossa história tenha solução. Então, o livro dele fala exatamente sobre isso. Por falar nisso, o tempo está esgotando, né, Mai? Mas tem a imagem do livro do César Graciotto, não sei se deu tempo para a gente, que é um livro que está sendo lançado agora, Recomeços, do pastor César Graciotto. São páginas em branco para vidas rabiscadas. São experiências, é um livro que vai passar pelas nossas experiências de vida e vai nos convidar para esse recomeço. É um lançamento e a gente fica muito feliz de ver um casal, uma família ministerial, em que um pastor e uma cantora estão unidos mais do que nunca, cada vez mais seguros de que eles têm uma missão, um propósito, transbordar de Jesus, transbordar da sua palavra, transbordar do seu amor. Obrigada por isso, viu, Laura? Por se dispor, por se entregar. Amém. Deus te abençoe. Igualmente. E a gente aproveita para fazer aquele intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente continua por aqui no Entre Família e dando sequência a esse assunto de hoje tão importante e inclusive com a sua interação, hein? Daqui a pouco tem a sua interação, participações que chegam por aqui no nosso WhatsApp. Até já. Vamos que vamos, meu povo. Agora são 3 horas e 23 minutos pelo horário de Brasília. Que bom estar juntinho com você. Comecinho de semana, né? Dia 9 hoje? É, né? 9 de março já. Parabéns para quem está de aniversário hoje. Ó, tá aqui, ó.
esse negócio aqui, ritmo de festa, ou será que é de desespero? É polícia, é sirene, é alerta? Que é isso, né, Darlete? Ó, tem um negócio brilhando aqui do meu lado, ó. E a sirene? O que quer dizer essa sirene aqui pertinho de mim? A gente vai agora para aquele momento onde a gente costuma dizer que é o momento na prática, onde a gente vai entender, né, na prática ali, alguns pontos e até trazendo por aqui, ó. Você está vendo ali alguns... Aqui na frente tem uma caixinha, embaixo dessa sirene tem uma caixa onde tem algumas plaquinhas que a gente vai tirando algumas situações e a gente vai comentar um pouco sobre essas situações aí dentro do relacionamento, alguns sinais que o casal está vivendo em modo sobrevivência. Talvez você esteja vivendo aí no seu relacionamento aquele modo só sobrevivência, né? Cada um por si, Deus por todos e enfim... E às vezes o casamento está indo, ó, pro barranco, pro buraco e você não está nem percebendo. Vamos ver alguns pontos, né? Alguns sinais. Bom, você tira primeiro tiro. sinal? Vamos Continua lá. aqui com a gente, Jojo Longo, terapeuta de casais em crise. O produção falou que era para tirar na ordem. Quase dá uma vontade de chacoalhar isso daqui. Eu sei que você tem vontade. Vamos lá, ó, primeiro aqui, ó, Travessura. deixa eu trazer. Casal resolve tudo, mas quase nunca compartilha momentos de alegria. Ou seja, está resolvendo algumas situações, mas alegrias... Esse quase casal está vivendo só no protocolo. É. A parte burocrática. Então, Verdade. quais são as contas que precisamos pagar, o que nós precisamos resolver com relação aos filhos, a demanda da casa, mas não há intimidade nenhuma. Cada um acorda e segue sua vida. À noite eles se encontram, mas não se encontram intimamente, dormem e a vida continua. Então, aqui é um momento que a gente precisa ter muita atenção. É um sinal realmente de alerta, porque você entrou numa fase em que não me importo mais se você gosta ou não de mim. O que você pensa sobre mim? Como é que você consegue lidar com um relacionamento dessa forma? Como é que o relacionamento amadurece, cresce e vai para frente? Não vai. Então, se isso está acontecendo na sua casa, está na hora de parar. Espera aí, olha aqui, ó, sinal de alerta. Nós precisamos conversar sobre isso. Precisamos mudar a rotina dentro dessa casa. O casal Capilé falou sobre o quê? Egoísmo. Cada um vive a sua vida. E eu começo a achar que as suas atitudes estão erradas. E ela acha que as dela estão corretas e né, vice-versa. Então, ou seja, não me importo mais. Vai ser do meu jeito. E casamento não é do meu jeito, é do jeito dos dois. Então, o casal Capilé, que deu testemunho agora há pouco, a Rose... Capilé é o sobrenome deles, né? Por isso que a gente está falando casal não, Capilé. Isso, então, porque lá, em alguma região que eu morava, Capilé era aquele xarope É sério É mesmo? sério? Aham, Capilé era aquele xarope de tipo de groselha. É. Aham, Olha aí lá vai casal Capilé. Ué, casal xarope? Não, E lá mas de onde você vem, lá em Santa Catarina. Abinal é o que por lá? Abinal é algo muito especial. É xarope também? Não, é remédio de... Eu vi esse dia no Google que é remédio pro nariz, cara. Não tem Olha aí, nada a pronto. ver, né? Abinal, remédio... Vamos voltar a falar Vamos sério? voltar, né? Só pra Fala fechando sério. parênteses aqui, voltando, né? Tá certo, vai Mas lá. enfim, a Rose e o Fernando, a Rose e o Fernando, eles não falaram em nenhum momento sobre finanças desorganizadas, sobre aluguel para pagar, enfim, carro quebrado. Eles não falaram das coisas. Muito possivelmente, tudo estivesse funcionando, contas pagas, cada um trabalhando, ele professor, ela fisioterapeuta, dando conta das atividades. Então, o que você está dizendo em referência a esse aspecto do casamento que deva ser cuidado é que a administração protocolar está funcionando. Mas e esse casal pode até fazer sexo, mas eles não têm intimidade emocional, eles não abrem a alma um para o outro, eles não têm uma vivência de intimidade real. Então é disso que se trata. Nós vamos ver agora um outro aspecto para a gente pensar a respeito juntos e considerar aí especialmente o seu casamento, né? Porque uma coisa é o casamento dos outros, a relação segue, mas no piloto automático. A gente continua na mesma linha. Mesma linha. Mesma linha. Vamos aqui, ó. Esses dias no consultório, alguém comentou assim, uma paciente comentou comigo, eu não consigo abraçá-lo. Você falou da questão do sexo, mas vocês têm vida íntima? Temos, mas eu não consigo abraçá-lo. Então, veja, o abraço, o beijo, o falar afetivamente
é mais íntimo, muitas vezes, do que o ato sexual. Porque o ato sexual entrou aqui, Darley, nessa questão protocolar. A gente precisa fazer, ok, vamos manter a intimidade. Só que esse casal já está vivendo de uma maneira, cada um no seu canto. Entra semana, sai semana, os dois tanto faz se tá se vendo ou não, vai mais cumprindo o protocolo, né? E eu acredito que vários casais passam por esses momentos e depois, achei bonito quando o casal Capilé trouxe ali, a partir do momento da virada, que eles começaram a ver algo muito especial. Eu digo porque eu tô casado há 18, esse ano faz 19 anos que a gente está casado, e tiveram esses altos e baixos. É interessante que até hoje, a gente, quando volta do final de semana, a rotina de segunda-feira e tal, a gente fica com saudade um do outro, né? Porque a gente fica tão próximo, né, ao longo do final de semana, isso mesmo com o filho, tudo, a gente tendo o nosso filho, o nosso momento em família, o nosso momento casal, que quando chega ali a semana, na segunda-feira geralmente, amor, eu tô com saudade já de você, porque final de semana foi tão bom, a gente tão juntinho e tal. Então, a gente, né, tem esses... E é isso, esse é o objetivo do casamento, não é? A meta do casamento é você amar a mesma pessoa cada dia mais até o final da vida. Então, assim, as coisas vão acontecer, você vai ter as finanças, vai ter as atividades diárias. Só que nessas atividades, é o voto que eu falei lá atrás, você precisa colocar o seu casamento como prioridade. E, infelizmente, esse senso de prioridade, de primeiro, tem se desgastado no nosso universo. A gente vive assim, o que é prioridade? Nós temos prioridades. Mas quando a gente for buscar essa palavra, quando ela surgiu, não existia o plural, era prioridade. Então, o que é prioridade? O seu casamento é prioridade? Quando que você se encontra com o seu cônjuge durante a semana para conversarem sobre vocês, para olhar no olho e não falar de filhos, não que não importe, não falar de finanças e não falar do trabalho, mas falar de vocês. Por que que... Eliane? É isso? Isso. Tô com saudade, porque o final de semana foi intenso, porque vocês viveram longe dessa rotina que precisa acontecer, mas nessa rotina que acontece tem a rotina de vocês, que é uma rotina que deixa a relação mais interessante e sustenta o vínculo. Exato. É verdade. Lindo. Vamos lá, mais um aqui, ó. Mais um ponto que a gente já vai tirando aqui da caixinha. E esse que vem agora é... as conversas são práticas, mas falta troca emocional. Conversa prática, falta de troca emocional. O que seria conversa prática e não ter falta o emocional? O emocional é você falar como você se sente. Não gostei da maneira que você falou comigo. Agora, Juju, quando é que esse laço é desfeito? Quando foi que se perdeu a confiança de se abrir? De chorar e não ter medo de o outro. Você já vai chorar de novo? De falar do que está sentindo, do que está doendo. Foi quando também a gente parou de falar das alegrias, de falar do que te faz bem, do que você gosta. Porque, veja, se eu tomar como exemplo o Abinal e a Eliane, considerar essa saudade descrita por um final de semana legal, isso significa dizer que no dia que a Eliane estiver chorando, ou o Abinal estiver triste, ou não tiver tomado a medicação, eles também tenham harmonia suficiente para sustentar os momentos difíceis. Sabe assim, essa balança da alegria com as dificuldades, mas dizer assim, essa é a pessoa em quem eu confio para ser eu de verdade. Eu sou quem eu posso ser. Com quem? Com meu marido. Com ele eu sou a pessoa mais eu do universo, chorando, sorrindo, brigando e sabendo que eu sou aceita. Quando é que isso se perde? Ou quando não foi construído? Não acorda um dia e pensa, não confio nessa pessoa, ou não respeito, ou não admiro. Então a gente tem que entender o seguinte, o relacionamento, ele precisa estar firmado em Deus, no pilar respeito, admiração e aceitar o outro como ele é. Eu não mudo. Eu preciso mudar? Preciso. É o Espírito que vai me mudar. O meu marido precisa mudar? Sim. É o Espírito que vai mudar meu esposo. Mas nós estamos juntos, eu aceito ele como ele é e permito que o Espírito Santo faça a obra. À medida que nós estamos casados e vamos vivendo o nosso dia a dia, a gente começa a colocar a frustração em primeiro lugar, a desconfiar.
Então, a gente está falando disso desde o início do programa, né? Dos pensamentos que você se permite ter, os pensamentos intrusivos. Então, de repente, esse mês não teve, a conta não conseguiu ser fechada dentro de casa financeiramente. Ah, será que ele é capaz? Né? De repente, você chegou em casa um dia e a comida não está pronta. Por que ela não deixou a comida pronta? No nosso dia a dia, a gente vai perdendo respeito e admiração. Perfeito. E aí chega um momento que essa conversa íntima, emocional, ela deixa de existir. Por quê? Porque eu não confio mais em você, eu não admiro você. E eu entendo que essa relação só é sustentada porque eu estou aqui. Sabe aquele assim, eu faço tudo, eu estou lidando com toda essa situação, enquanto você está vendo o mundo passar. Por exemplo, se a gente pensar num homem hoje, está trabalhando, ele perdeu o emprego. Como é que um homem fica quando ele perde um emprego? Imagina tanto de coisa que vem na mente desse homem. Amanhã ele não quer levantar da cama. A mulher olha porque ele não levantou da cama mais cedo, porque não pulou, né, da cama para ir atrás de um trabalho, como se ele fosse um irresponsável. Não, eu acordei cedo, me arrumei e fui trabalhar. Ele que deveria estar mais preocupado, porque não tem, ficou na cama. Cadê a empatia? Cadê você conseguir enxergar o outro? Se isso fosse lá no namoro, lá atrás, será que seria esse mesmo comportamento que você teria? Relacionamento tem conflito. Todo relacionamento tem conflito. Então, a felicidade não existe porque não tem conflito. A felicidade no relacionamento, ela existe porque nós nos unimos para juntos resolvermos o conflito. Considerando, porém, que para você ser admirado, você precisa tomar pé do que é ser admirável. Você precisa também se colocar no lugar em que o outro te veja como admirável. Porque se você só esperar a empatia do outro, mas você não coopera com essa empatia para que ela seja renovada também, dos momentos de crise ser transportado para os momentos de vitória, dizer assim, que mulher incrível, eu aplaudo a minha mulher, eu aplaudo o meu marido, de não se acostumar de que ele saia para o trabalho porque é obrigação. Mas, obrigada, ou você está bem, você está bonito, você está bonita, esperar a chegada do outro. Quando chegar, que bom que você chegou. Isso vai tornando também um para o outro admirável. Mas vai deixando. Tanto faz estar como sair, chegar como findar. Uma pessoa borocochô ao longo da... vai ficando velho, tudo vai murchando, o relacionamento vai murchando também, né? Dá nisso. Porque a gente fala de admirar o outro. Maracujazinho lá, né? Dois maracujá. A gente fala de admirar o outro, mas às vezes você não é admirável. Não faz por onde, criatura? Verdade. Não é, Jesus? Espera aí. Por isso que é dois, né? Por isso que são dois, exatamente. Ou dois que são um. A casa funciona, mas não acolhe. Eita, menina. Ai. Não é uma casa. Imagina uma Vou até casa que girar aqui. você não quer voltar para essa casa. Porque Já ela vi é falar, Jojo. desagradável, é triste, vou ficar mais tempo fora. De uma galera que já me contou, gente que me contou assim, fica no carro esperando, entra no carro, não quer chegar em casa, não quer entrar em casa. Quero ir pra casa. Pensou que vida mais triste? Puxa. A vida no carro é melhor do que entrar em casa. Não tem um jogo de futebol toda noite? Não tem um chá com as amigas toda noite? Porque eu não quero ver a realidade que eu vivo. Então, por que essa casa não acolhe? Está faltando amor, está faltando compreensão, está faltando respeito, está faltando comunicação, está faltando ritual dentro dessa casa. Você se sentar à mesa e conversar, e vocês terem momentos agradáveis. Então, o que faz uma casa não ser uma casa acolhedora? É quando você vive por si, como eles estavam falando ali. É o egoísmo. Então, o egoísmo impera dentro desse lar. E isso aparecia na casa do casal ali, agressão verbal. Eles se agrediam verbalmente, eles se acusavam, eles se criticavam o tempo inteiro. Então é uma casa que, em lugar de ser acolhimento, tem espinhos. Você não quer um lugar espinhoso, né? Tem até um próximo item, né, Abinal, que a gente pode somar com isso aqui para a gente fechar esse momento, mas considerando com você que de tudo que nós estamos dizendo talvez você esteja no piloto automático. Mas a leveza se perde. O compromisso está lá, está casadinho, né, no papel, mas se pudesse, eu já tinha partido dessa para melhor. Eu fujo disso daqui. A gente precisa entender que casamento não é caro ou coroa, né? Não é um jogo de ganha e perde.
precisa ter movimento, precisa ter ação. E são duas pessoas. Exato. Eu não posso ficar esperando pelo outro, nem o outro pode ficar esperando por mim. Nós dois temos que fazer um movimento contínuo de quê? De transformar essa casa em um lar, em viver um relacionamento agradável, em construir um ambiente que seja favorável para todos nós. Então, tenha o compromisso, não tenha leveza. Então, vamos fortalecer o compromisso, trazer mais amor, mais leveza para que realmente seja um lugar aprazível. E no meio disso tudo, galera, deve ter muito desgosto, muito ressentimento, muito dito não dito, muitas palavras perdidas, muita impaciência gerada. Nós vamos precisar recorrer muito ao Espírito Santo para sermos convertidos, como o casal Fernando e Rose. Eles se converteram, eles tiveram uma vida transformada pelo Espírito de Deus, para que a gente possa usufruir do plano de Deus para a nossa vida. Como, por exemplo, o que aparece na vida sexual de um casal. Quando muitas vezes não compreende o que foi que Deus idealizou, planejou e pôs em nós como estrutura de vida para usufruir da sexualidade, a gente se perde. Tem gente que vai se perder, sabe, por exemplo, onde? Na pornografia. Vai considerar um prazer físico como alguma coisa a ser desejável, buscada, praticada, e em busca da pornografia, nesse universo destruidor, destrói-se também o indivíduo, destrói as relações que são firmadas ou deveriam ser firmadas, especialmente a relação conjugal, firmada em amor sólido, em amor que se importa com o corpo, se importa com o prazer do outro, se importa com a vontade do outro e põe a sua vontade, o seu prazer, o seu desejo também em questão, para ser dialogado, para ser conhecido do outro, para que não somente tire a roupa, mas que tire as máscaras, tire os medos, o temor do julgamento. Então, para nós trabalharmos essas questões, nós estamos propondo para você aqui na revista Sem Tabus, que é o tema central, é sexualidade. Vai passar pelo casamento, qual é o conceito de casamento bíblico, o que significa aliança matrimonial, qual é o lugar do sexo na aliança conjugal, qual é o lugar sagrado da sexualidade na experiência humana. Nós vamos falar sobre os desafios das mudanças no corpo, vamos falar dos desafios da sexualidade para a mulher, dos desafios da sexualidade para o homem, da compreensão que cada um tem mergulhados numa cultura que distorceu muito o que significa o sexo para a vida. Nós vamos passar aqui também 3 lições estudando sobre pornografia, porque entendemos que esse é um tema que tem sido central na destruição de muitos casamentos. Para você receber em casa a revista Sem Tabus, 8 lições para você entender, estudar, dialogar a respeito. Aí, deitado na cama, você e seu marido começam a ler e comentar sobre os temas propostos aqui. Vai ser incrível, genial. 0 Operadora 12 21 27 31 21 ou o nosso WhatsApp que está na tela aí agora. Olha, WhatsApp 12 98244 4449. Manda uma mensagem para mim agora dizendo Sem Tabus. Aí nós já vamos encaminhar você e vai chegar na sua casa gratuitamente a revista Sem Tabus. Manda aí uma mensagem no meu WhatsApp 12 98244 4449. Enquanto isso, enquanto você pede a sua revista, vamos para aquele intervalo rapidinho. Aproveita, bebe uma água e a gente já volta por aqui trazendo a sua interação também, tá bom? Até já. Interações, esse é o seu momento de aparecer por aqui na tela do Entre Família, que legal, né? Mandou aí pra gente, mandou participando, respondendo. A nossa perguntinha de hoje foi a seguinte, ó, o cansaço emocional já fez com que você duvidasse da relação que você construiu? Porque às vezes é isso, é o que a gente conversou ao longo do programa aqui, que às vezes o cansaço no trabalho, rotina, tal, leva aquele desgaste para dentro do casamento, aí você fica pensando, será que era para eu ter casado? Será que essa pessoa aqui é a pessoa certa? Não, confunde e vai confundindo. Já passou por isso em algum momento? A gente vai conferir aqui agora, que o pessoal aí do outro lado comentou com a gente, né, Darleide? Sim. Olha a Rose Passos por aqui. Estou vivendo uma crise emocional muito grande com meu marido, meu esposo, e não sei como resolver. Estou casada há 41 anos, meu marido nunca me deixa ver o contra-cheque dele. Com isso, eu estou muito triste, pois já conversei com ele como cristãos devemos ser sinceros e transparentes um com o outro. Ele não concorda e continua com o segredo. O que eu devo fazer? Me ajuda, obrigada. Por que ele não deixa ela ver o contra-cheque?
né? Tem uma razão por trás disso, tem um temor dele, tem uma crença, uma ideia ali na mente desse marido. E não é um casalzinho recém-casado, Não, 41 anos, olha aqui, com um conflito para resolver. E ele não deixa, e ela continua com o segredo, o que eu vou fazer? É difícil, né? Porque parece que tudo que você vai fazer é no sentido de você obrigar o outro. E para ela isso é importante. Só que não vai conseguir, vamos dizer assim, sendo incisiva. Olha aí vai a sabedoria da mulher. Minha mãe dizia assim, ó, mulher com jeitinho consegue tudo. E sabe que às vezes pode ser Rose, que o que eu vou dizer para você dê certo e às vezes pode ser que não. Mas o importante é, primeira coisa, respeitar essa decisão dele. Quando você entende por que ele não permite que você veja o contra-cheque dele. Né? Tem alguma coisa nele, de repente é porque ele aprendeu assim lá atrás com os pais dele, entendeu? Que mulher não tem que entender das finanças e quanto ele ganha é dele e pronto. Mas aos poucos você vai dizendo, olha, eu gostaria de saber quanto que é, nós somos um casal, fale isso com muita tranquilidade, deixa o assunto ali, no forninho. Daqui a pouco você retorna e conversa com ele, olha, eu gostaria muito de saber. E você vai tentando, vai de um lado, vai do outro, sempre com tranquilidade. Porque a questão é que no casamento, quando surgem os conflitos, a gente às vezes se irrita, levanta o tom de voz, né? Grita, chora, e isso não resolve a situação. Então, tem aqui uma situação clara, ele não me deixa ver o contra-cheque, isso é importante para mim. Então, aos poucos, com jeitinho, você vai mostrando para ele que isso é importante. Vamos ver se vai dar certo. Eu achei interessante quando você disse sobre a crença dele, né? O que pode ser que esteja sustentando essa convicção de não abrir o conta-cheque? Será que foi a sua insistência que o irritou profundamente? Ele diz, não mostro e não mostro. Ele pode entender como, você está desconfiando de mim? Você acha que o meu dinheiro não está sendo aplicado para a família? Você acha que eu tenho outra? Ele pode ter criado um universo de possibilidades dele e ele se fechou para a questão. Então pode ser que agora, à altura dos 41 anos de casados, nem o jeitinho feminino dela dê certo. Eu entraria no quarto, mas fecharia a porta atrás de mim, recorreria ao Senhor e diz, Senhor, desata esse nó para mim. Isso é importante para mim, mas tem alguma questão que amarrou-se ali com meu marido, mas eu gostaria que essa fosse uma questão em que não fosse mais cabide para Satanás pendurar dúvida, ressentimento, raiva, briga, desconfiança. Então eu quero deixar isso para Deus resolver. Porque também olha para um casamento de 41 anos e pensa, é isto que tem dificultado a tua vida para você ser feliz? Não, Darlide, nossa casa, nossa vida, nossos sonhos, é só isso que está me perturbando. Então, só isso não é suficiente para você estender por mais longos anos a dificuldade que isso possa carregar. Apresenta isso para Deus, porque o coração dele, na mão do Espírito, pode ser mudado e ele de repente diz, menina, eu ganho X. E você diz, tu é rico, né, menino? Ou, meu amor, tu ganha pouco demais. Por isso que eu queria mostrar, por isso você tava com vergonha. Pode ser tanta coisa, meu amor, tanta coisa. Beijo pra você, viu? É muito rápido pra gente ficar aqui fomentando a história, mas é bem interessante. Obrigado por ter confiado. Vamos a mais uma história por aqui? Paulo Cruz diz o seguinte, já sim, durante a pandemia, eu e minha esposa discutíamos por coisas pequenas, porque estávamos muito estressados. Teve um momento em que pensei que talvez não estivéssemos mais na mesma sintonia, mas depois entendemos que era o cansaço emocional falando mais alto. Que bom que perceberam, né? Eles entenderam. Verdade. Ou seja, o estresse ele vai trazer sentimento de frustração, de irritação, de desprezo. E então você, na pandemia, os dois dentro da mesma casa, o tempo inteiro vivendo a rotina da casa e daquela loucura que a gente viveu na pandemia, de medo, de tantas coisas juntos. Aí você junta todos esses sentimentos, esse momento que você está vivendo, e aí é uma
vamos dizer assim, é o momento, como é que eu posso dizer, fugiu a palavra agora, mas é especial para surgir os problemas dentro de crise. casamento. É E aí verdade. são exatamente as pequenas coisas. Mas a gente precisa entender que também como são as pequenas coisas que nos levam aos conflitos, também são as pequenas coisas que nos levam à felicidade. Então, é o aproximar. Porque o que a gente faz quando a gente tem um impasse dentro de casa? Você fica aí, eu fico aqui. A gente vai dormir, de repente, na mesma cama, mas um virado para o outro não tem nem boa noite. E no outro dia amanhece e não tem bom dia. Então, como é que eu vou me aproximar dessa pessoa? Então, a gente se aproxima. Teve o conflito? Se aproxima. E Se nesse ponto aproxima. das pequenas coisas, foi o caso aqui da Rose e do Fernando, né? Ele falou que não foi de uma hora para outra que eles já começaram a se entender. Ele falou que foi um passo de cada vez, um pouquinho a cada dia. E aí foi dando certo, com a bênção de Deus e dá certo. É isso. Eu achei muito Respeitar interessante o isso. tempo, né? De coisas pequenas vai estragar a relação, mas também de coisas pequenas a gente pode reconstruir essa relação, né? Sabe uma coisa bem petititica que é assim, um gigante para Flores. reconstruir? Não, gentilezas. Pode ser com flores. Também. A gentileza. A gentileza é capaz de transformar qualquer relacionamento. Por pura gentileza, o amor flui. Então, experimenta ser gentil. Marido, abre o conta-cheque, por gentileza. Não só abra, mas como presenteie É. a sua mulher. Olha, essa daqui nem quis contar, nem sei se é homem ou mulher, vamos ver. Conheço uma pessoa que prefere ir trabalhar de ônibus para chegar mais tarde em casa. Ela está passando por momentos difíceis, onde o filho está envolvido com bebidas e outros vícios, e não sei como ajudá-la. O casamento, olhando de fora, já não existe mais. O jeito de você ajudar é oferecendo o seu ombro, sua escuta cuidadosa, atenciosa, porque o que a gente vai fazer para adentrar na casa do outro, né, Juju? A não ser que a pessoa peça, não tem jeito. Então, se você é próximo, é amigo e está vendo esse quadro, você faz o que Darley falou. Você ora ao Senhor e você vai se aproximando e você esteja disponível para ajudar. Né? Então, às vezes você é amiga, leva um pão saboroso para essa pessoa e fala assim, olha, eu vim tomar um chá com você. Às vezes ela precisa só desabafar e dizer, e aí de repente numa conversa dessa, ela abre o coração e aí é o momento de você entrar, porque você está vendo a situação, mas ela não pediu sua ajuda. Então, você não pode ser evasivo numa situação como essa, mas existem maneiras de você se aproximar da pessoa com carinho, mostrar que você está disposto a ajudar. Aí, quando ela perceber o seu coração aberto, ela vai se abrir para você. Aí, você que é esperta, leva a palavra do Senhor e o amor para essa família. Exato. Não vai conseguir entrar na casa dela e resolver o problema dela com o filho e as drogas, os vícios, mas você vai ser amparo, vai ser carinho para ela ter um lugar de refúgio, de uma amiga querida em quem ela possa confiar e ela vai voltar para casa mais renovada, né? Juju, ainda tem mais uma interação? Juju, obrigada. Foi muito bom tê-la aqui com a gente recebe você sempre com muito carinho, volte outras vezes. Um beijo, Deus te abençoe e leve um abraço para Minas Gerais. Obrigada, Darleide, obrigada, Vina, é um prazer estar com vocês. Obrigada. Obrigado, prazer é nosso, viu, Juju? E a gente conversando, né, ao longo do programa sobre os relacionamentos, né, a gente percebendo que muitas vezes o problema ele vem de fora. Às vezes não é nem a falta de amor do casal. Às vezes o casal até se ama, mas alguns conflitos externos a gente não consegue identificar e vai levando, até que chega o ponto, lógico, de que esse amor acaba não resistindo a tantos conflitos externos que acabam minando o nosso casamento. Agora um verso que eu quero compartilhar com você, lá em Eclesiastes capítulo 4, versos de 9 a 10, talvez você já conheça bem esse verso, né? Melhor é serem dois do que um, porque porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Olha só que interessante que esse verso vem trazendo, né? O texto aqui não diz exatamente se alguém cair, mas ele vem trazendo ali, quando alguém cair, o outro pode ajudar a levantar. A sensibilidade que a gente precisa ter para perceber quando o nosso cônjuge, ou a mesma pessoa que está ao nosso lado, se você não é casado, casada, mas perceber a sensibilidade de ver
que a pessoa não está bem, entender que ela precisa de um ombro amigo, precisa de ajuda. A gente vive nesse corre-corre, onde a gente acaba não prestando muita atenção na vida dos outros, no problema dos outros. A gente foca sempre dentro daquilo que eu estou sentindo. Não, mas o meu problema é maior do que o dele. Não, o que eu estou sentindo, só eu sei o que eu estou sentindo e, de fato, só você sabe o que você está sentindo. Mas o que Deus pede é para que a gente tenha empatia pelas pessoas à nossa volta também. Isso não é algo que a gente vai conseguir sozinho. Isso é algo que vem do Espírito Santo de Deus. É através da nossa ligação, da nossa comunhão com Deus que a gente vai começar a ter essa empatia. O Espírito Santo vai falando ao nosso coração, tá vendo? Sua esposa não está bem hoje. Vai lá, ofereça um ombro amigo, abraça, ou simplesmente aquele abraço em silêncio e tal. Né? Se não quer conversar nada naquele momento, enfim, alguns gestos como a Darleide bem trouxe aqui, né? A gente agir com gentileza. Gentileza gera gentileza, muito conhecido. Então haja com gentileza dentro de casa, fora de casa, e assim a gente vai estar refletindo o caráter de Deus a vida de outras pessoas também. E não esquecendo o que Deus diz para a gente também, em Mateus 11, 28, o que é? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Está cansado, está cansado. Esse mundo, ele cansa a gente mesmo. Mas é só em Jesus que a gente vai encontrar o verdadeiro descanso e a paz para enfrentar o caos que esse mundo traz para a gente e fazer do nosso lar um pedacinho do céu aqui também, para ser bênção na vida de outros, tá? Que o seu lar seja um pedacinho do céu, que você seja usada por Deus para levar esperança e paz para os de dentro de casa e depois para os de fora também, tá bom? Muito bem. Amores, amanhã nós vamos continuar falando sobre relacionamentos. Nós vamos falar sobre os relacionamentos com violência envolvida, como dar um basta nos ciclos de violência. Vamos conversar sobre educação emocional, porque isso tem muito a ver juntamente. Um beijo, obrigada pelo seu carinho. Vem aí o Vida e Saúde. Hoje a conversa por lá é sobre os hormônios. Verdade, hein? Se liga. São vital desses hormônios no nosso corpo. Valeu, gente. Tchau, Até amanhã, queridos. se Deus Fiquem com quiser. Deus. Deus abençoe.